Em vez do Ozempic, que tal você conhecer a ação de 7 alimentos que cumprem a função desse medicamento, mas sem os efeitos colaterais? Hoje é dia de aprender a usar a farmácia na cozinha para um emagrecimento e controle do diabetes, ficar livre. Eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista clínica funcional, e preparei essa aula atendendo ao seu pedido. Nos últimos tempos, vocês já devem ter ouvido falar de uma série de canetinhas que prometem uma perda de peso rápida, não é mesmo? Ozempic, Saxenda e outros. Esses medicamentos estão em alta ultimamente, sendo utilizados principalmente por pessoas que buscam o emagrecimento e regular a glicemia. São medicamentos caros e usados muitas vezes de forma irresponsável, pois várias pessoas compram sem a devida prescrição. Quero deixar claro para vocês que medicamentos, quando bem indicados para pessoas que realmente precisam, podem ser aliados poderosos no processo do emagrecimento. Mas é isso, quando há prescrição realizada por médicos conscienciosos. Sabia que nós, nutricionistas, não podemos prescrever nem retirar medicamento dos pacientes? E lógico, todo medicamento só faz efeito se acompanhado de mudança de estilo de vida. É a chamada medicina do estilo de vida, que provavelmente você já ouviu o Dr. Roque Savioli falar a respeito. E você sabia que nossa alimentação pode proporcionar benefícios semelhantes aos desses medicamentos? E o melhor, sem efeitos colaterais que vêm junto com eles. Sim. É isso mesmo, é que esses medicamentos, eles são classificados como análogo, isto é, semelhantes a um hormônio produzido pelo nosso corpo chamado GLP-1, peptídeo semelhante ao glucagon 1. E assim, esses medicamentos simulam a ação desse hormônio no nosso corpo. Vamos entender um pouco mais sobre esse tal de GLP-1 na aula de hoje. Mas adianto o pulo do gato. Os nutrientes encontrados nos alimentos estimulam de forma natural o nosso corpo a produzir o GLP-1. E alguns desses nutrientes já comprovadamente foram chamados de Ozempic natural, com a vantagem extra de estimular a perda de peso, regular a glicemia sem cobrar uma fatura enorme na forma de efeitos colaterais. Por isso que eu falo e repito, nós temos uma farmácia natural, acessível e que pode transformar a nossa saúde. Vamos lá? Essa substância mágica chamada GLP-1. Antes de tudo, precisamos entender melhor sobre o GLP-1. Vocês sabem que esses medicamentos emagrecedores imitam a ação desse hormônio, que é produzido por quem? Você sabe? Sim, pelo nosso segundo cérebro, o famoso intestino. Essa investigação começou quando os médicos notaram que logo após uma cirurgia bariátrica, o paciente regulava sua glicemia mesmo antes de começar a emagrecer. Os médicos perceberam que, ao mudar a anatomia do intestino, ocorria um controle glicêmico que retirava o paciente do alvo do diabetes. Descobriram que ao desviar a rota dos alimentos diretamente para a parte final do intestino, ocorria um aumento na produção desse hormônio chamado GLP-1. Trata-se de uma incretina produzida pelas células intestinais. Incretinas são hormônios produzidos pelo nosso trato gastrointestinal que têm a função de aumentar a secreção de insulina dependente do estímulo da glicose. O que se sabe até agora é que, ao modificar a rota de como o alimento chega no intestino, aumentava a presença dessa substância GLP-1 no sangue e, dessa forma, ocorria uma sinalização eficiente do hormônio no nosso cérebro, mandando a informação que já estamos saciados. Mas esse hormônio não faz só isso. Ele sinaliza também para os nossos músculos captarem mais glicose do sangue, evitando assim o seu excesso na corrente sanguínea.
O GLP-1 também mostrou ajudar o pâncreas a produzir mais insulina, inclusive evitando que esse órgão entrasse em falência. Foram pesquisando mais e descobriu-se que o GLP-1 é produzido assim bem lá no finzinho do nosso intestino, na parte mais distal, no colo, que justamente é onde habita a nossa microbiota intestinal, que é um conjunto de micro-organismos responsáveis por garantir a sua saúde. E com o avanço dos estudos sobre microbiota intestinal, descobriu-se que a sua composição e atividade também influenciam na produção desse hormônio. Só que a ação do GLP-1, ele não fica restrito à microbiota intestinal e atua no eixo intestino-cérebro através do nervo vago. Gente, o que é esse nervo vago? Todo mundo fica olhando assim e fica vagamente imaginando do que se trata. Quando nós estamos lá na barriga da mamãe, intestino e cérebro estão aqui. Vocês já repararam como a anatomia deles é parecida? Então, eles estão aqui e conforme eles vão se distanciando para formar intestino e cérebro, tem o tal do nervo vago, fazendo a conexão entre os dois. E esse nervo, eu costumo dizer, que é como se fosse uma estrada. Uma estrada, vamos imaginar, do cérebro para o intestino com 10 pistas. O que a gente pensava? Que muito mais pistas eram usadas para que o cérebro mandasse uma série de informações para o intestino e muito menos do intestino para o cérebro. Qual não foi a nossa surpresa quando eu escrevi o livro Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina? A gente simplesmente observou estudos novos mostrando que das 10 pistas, 9 são do intestino para o cérebro e só uma do cérebro para o intestino. Que surpresa, não? Ao chegar ao cérebro, esse GLP-1 estimula a sensação de saciedade. Só que, olha que bárbaro, não é só da fome fisiológica. Ele é capaz também de reduzir aquela fome associada às emoções ou apenas aquele desejo de comer por prazer. Sabe quando você quer comer aquele doce delicioso, mesmo sem estar com fome de verdade? Pois é, o GLP-1 ajuda a diminuir essas vontades, tendo um grande impacto positivo no emagrecimento e na regulação da glicemia. Um outro papel bem importante do GLP-1 é o nosso cérebro, com o aumento de cognição e também exercendo um fator de neuroproteção. A ação desse hormônio vai muito além do eixo intestino-cérebro. Aliás, descobriu-se com o tempo que o intestino fazia várias conexões. Intestino-músculo, intestino-pâncreas, intestino-fígado e assim por diante. O intestino se comunica com todo o seu corpo. É lógico que com tantos benefícios mostrados por esse hormônio, que a indústria farmacêutica correu para procurar formas químicas que o imitassem. Quando esses medicamentos chegaram ao mercado, resultou numa explosão de vendas e um consumo exagerado dessa classe de medicamentos capazes de simular a ação hormonal do GLP-1. Enquanto isso, nós, nutricionistas, passamos a estudar quais alimentos e quais nutrientes podem estimular naturalmente a produção do GLP-1, pois nós sempre priorizamos as estratégias nutricionais. E a boa notícia? Nós encontramos esses alimentos. São o que chamamos de Ozempic naturais. E por que isso é importante? Porque hoje também já são coleções de estudos e registros de efeitos colaterais severos associados ao uso dessas medicações que se tornaram estrelas de venda de remédios, muitas vezes comprados, inclusive sem a devida prescrição médica. E não podemos ficar à mercê dessa situação sem fazer a nossa parte. Os primeiros medicamentos dessa classe foram aprovados em 2005, sendo que a principal ação era para o tratamento do diabetes e somente depois foram utilizados para a perda de peso. Essas medicações com essa ação existem de duas formas, curta e longa duração.
O de curta duração, você tem que fazer aplicações diárias, e a de longa duração, como o próprio Ozempic, demanda menos aplicações, uma só por semana. E sim, esses medicamentos simulam a ação do GLP-1. Só que atenção, só mais recentemente, depois que as vendas e o uso desses remédios estavam espalhados por todos os cantos do planeta, que os estudos começaram a demonstrar os possíveis problemas. Primeiro, está pontuado nas diretrizes brasileiras de obesidade que esses medicamentos devem ser indicados em casos específicos, avaliados por um médico consciencioso e não apenas olhando para a estética. E temos um outro ponto de atenção. Apesar de gerarem uma redução da glicemia, perda de peso e outros benefícios à saúde, os medicamentos também trazem muitas queixas devido aos efeitos colaterais. Enjoo, náuseas, o intestino prende que é uma coisa, dor de barriga, gases, estufamento, queimação. Esses são alguns dos sintomas mais relatados, apontados ainda em um estudo robusto publicado em 2022 em uma das melhores revistas científicas que nós temos, a Nature. Além disso, provocam redução da imunidade, dores de cabeça e até alterações emocionais, com o aumento do risco para depressão. E o emagrecimento que ele proporciona também não leva somente à perda de gordura, mas também à perda de massa muscular. A perda de músculos pelo nosso corpo tem várias consequências negativas, como redução da força e da capacidade funcional, afetando até mesmo as atividades diárias. Lembrando que o seu patrimônio muscular ele está diretamente associado ao envelhecimento bem-sucedido. Além disso, os músculos são metabolicamente ativos e ajudam a queimar calorias, inclusive enquanto estamos dormindo. Com menos massa muscular, o metabolismo de repouso diminui, pois são nossos músculos que tornam o nosso metabolismo mais ativo, e com essa diminuição fica difícil manter a perda de peso a longo prazo e o pior. Isso ainda contribui para um ganho de peso ainda maior quando o medicamento é interrompido. Você já reparou que quando ocorre um emagrecimento muito agressivo, ao voltarmos a engordar, acabamos por aumentar o nosso peso ainda mais do que aquele estabelecido pela meta? Então, isso é um fator de proteção, sabia? Deixa eu contar para vocês. Olha que coisa mais interessante. Tudo é sobrevivência. Então, nós temos uma série de genes que fazem de tudo para nós o quê? Sobrevivermos. Então, lá na época das cavernas, quando que acontecia um emagrecimento agressivo? Quando aquele homem das cavernas não conseguia sair da caverna e caçar. Vamos imaginar que tivesse um dinossauro na porta. Então, ele ficava vários dias sem comer, emagrecia gordura e emagrecia músculos. Então, quando ele voltava a se alimentar, que o corpo inteligentemente programa? Come bastante e vamos estocar mais gordura do que aquela que você tinha. Porque agora, se novamente você passar por uma restrição calórica, você vai sobreviver mais dias. Entenderam? E tudo isso fica ainda mais agravado quando mudanças positivas do estilo de vida não são estimuladas ou aplicadas por quem faz uso dessas medicações. Fora o preço. Fora o preço que nós não podemos esquecer. Essas canetinhas são extremamente caras. Estou falando da ordem de R$1.000 por canetinha que dura um mês. Por isso que devemos usar a farmácia natural a nosso favor, que além de não proporcionar esses efeitos colaterais, ainda ajudam no bolso. E quais seriam esses melhores alimentos? Vamos a eles. Os 7 melhores alimentos. Temos estudos comprovando o efeito de alguns nutrientes encontrados em alimentos que estimulam justamente a produção desse hormônio GLP-1. Isso porque algumas células presentes no intestino
ao perceberem a presença desses nutrientes, vão estimular a secreção desse hormônio. Está curiosa para saber quais são esses nutrientes, não é? Olha só, alimento número 1, farelo de aveia. Eu vou citar o primeiro deles, fibras alimentares. Eu estou falando sobre as fibras solúveis e as insolúveis, mas temos estudos maravilhosos falando sobre as fibras solúveis. E quer saber qual? Um dos alimentos mais simples e de fácil absorção é a aveia, porque a beta-glucana presente principalmente no seu farelo é que faz esse efeito. Temos estudos também com a semente de chia, semente de linhaça, com o psyllium, que podem ser consumidos no seu café da manhã junto com frutas e até ensaladas. Isso porque, ao serem fermentadas essas fibras pela nossa microbiota intestinal, essa microbiota nossa ela vai devolver para nós o que nós chamamos de ácidos graxos de cadeia curta, que também a gente coloca como um nutriente que estimula a secreção desse hormônio. Na verdade, é, digamos assim, um subproduto, que é o metabólito da nossa microbiota intestinal, esses 3 ácidos graxos de cadeia curta. O alimento número 2 é o azeite. Os ácidos graxos de cadeia curta são nutrientes produzidos pela fermentação não somente das fibras, mas de outros componentes da nossa alimentação, como os polifenóis. Por isso é tão importante uma alimentação variada e muito colorida para alimentarmos muito bem a nossa microbiota intestinal, estimulando a produzir compostos tão importantes. Temos também os peptídeos e os aminoácidos, que são produtos da digestão das proteínas. Pense nas proteínas como aquele grande colar de pérolas que eu sempre falo. Cada pérola que constrói aquela proteína é como se fosse um tijolinho e é chamado de aminoácido. Então, a combinação de 2 aminoácidos ou 3 geram o que nós chamamos de peptídeos e, ao estarem presentes no intestino, vão estimular a produção do hormônio GLP-1. Outros nutrientes estudados são, então, os ácidos graxos, desta vez os monoinsaturados, principalmente os derivados do azeite de oliva e os poliinsaturados, como o ômega 3. Mas devemos lembrar que nós não comemos nutrientes, nós comemos alimento, comida que o nosso corpo não entende, porque ele só vai entender o nutriente que está dentro daquele alimento. Por isso, a importância de uma boa digestão. Alimento número 3, abacate. Além das fibras e do azeite, o abacate, especialmente aquele menorzinho chamado avocado, também é uma excelente opção de fonte de gordura para ajudar a prolongar a saciedade e justamente estimular a produção do hormônio GLP-1. Aproveite para incluí-lo na salada ou em preparações deliciosas como o guacamole. O alimento número 4 é o pistache e a família toda das oleaginosas, principalmente amêndoas, gente, além do pistache, é claro, que são boas pedidas para os tais Ozempic natural. A partir de 30 gramas já temos o resultado. Elas podem ser uma excelente opção saudável. As oleaginosas, quando você as compra, tem que ser de um fornecedor confiável, evitar comprar a granel. A gente não sabe há quanto tempo aquilo está exposto e se não compraram oleaginosas novas e misturaram com as velhas. E precisamos principalmente procurá-las como elas estão na natureza, com a casquinha. Então, quando você for comprar macadâmia, nozes, aquela noz pecan, procure comprar na própria casca, porque assim você está realmente consumindo um produto íntegro sem existência de fungos. O alimento número 5, ovo. O ovo é um alimento extremamente completo, principalmente por ser uma excelente fonte de proteína
e gordura. Inclusive, um estudo conduzido em 2007 apontou que você incluir 2 ovos no café da manhã beneficia a saciedade ao longo do dia, inclusive reduzindo a vontade de comer doces após o almoço e jantar. Por isso que eu sempre gosto de ter ovo cozido por perto. E você que normalmente sai do seu trabalho no final da tarde, começando a ter uma fominha e chega em casa simplesmente buscando qualquer coisa antes do jantar para você comer, os ovos são excelentes. Por quê? Primeiro que, não sei se você sabe, mas a partir do momento que você tem um ovo cozido e o deixa na casca íntegra, ele fica 24 horas sem comprometer a contaminação. Isso é sensacional. O professor Enio Alves da Silva Júnior sempre nos alerta da importância do ovo cozido com a casca íntegra, principalmente quando a gente manda criança em acampamento. É uma tática fantástica. E ao comer um ovo no final da tarde ou 2, você justamente já tem todos aqueles peptídeos e a gordura chegando no seu intestino e fazendo o quê? Promovendo a produção do GLP-1, que vai sinalizar para o seu cérebro: estamos saciadas. E aí você chega em casa, ainda faz o jantar e nem tá com tanta fome assim, mas senta para comer o que é saudável. Alimento número 6, a minha querida batata Yacon, que é uma outra opção que estimula a produção natural do hormônio GLP-1 no intestino, justamente por oferecer ao organismo um componente chamado inulina, que é uma fibra maravilhosa, ótimo alimento para a nossa microbiota intestinal, falando, é claro, das boas bactérias. Alimento número 7, abóbora. Uma outra estratégia que pode ser muito interessante, principalmente se você sente muita fome, é investir nos carboidratos complexos. Eu gosto muito da abóbora, que tem pouquíssimas calorias. Em 100 gramas, tem apenas 17 calorias. Pensa, se você come 1 quilo de abóbora, você vai ingerir 170 calorias. Ele é muito versátil e pode estar em saladas, pode ser usadas em sopas, purê, ela é muito versátil. Ainda não podemos esquecer uma coisa fundamental: mastigação. Gente, precisamos sim mastigar 30 vezes a cada garfada. Tá muito longe disso? Troca o garfo do almoço pelo garfo da sobremesa, que é menor e vai fazer você colocar menos comida na boca e mastigar mais. Por quê? Você sabia que mastigar bem também ativa esse hormônio do emagrecimento? Falamos dos alimentos que são capazes de aumentar a produção do GLP-1, mas medidas muito mais simples podem ser adotadas concomitantemente. Então, como eu falei, mastigar corretamente os alimentos. A mesma refeição, caso ingerida de maneira mais lenta, com mais mastigação, é capaz de estimular com mais eficiência a síntese desse hormônio. Conforme você vai mastigando 30 vezes a cada bocado que você põe na boca, você melhora a síntese de substâncias que sinalizam saciedade para o seu cérebro. Mas as pessoas estão perdendo esse hábito. Comem sem atenção, com um celular na frente, distraídas ou então no computador, engolindo sem mastigar e perdendo esse hábito tão importante e tão poderoso para o controle das questões metabólicas. Vale dizer também que temos alguns fitoquímicos presentes em algumas especiarias que também estimulam o GLP-1, como a curcumina presente na cúrcuma, o gingerol presente no gengibre e até mesmo a combinação de especiarias como o curry pode ser benéfica. Assim vamos temperar com muito amor e sabor as nossas refeições. Bom, agora que você já sabe de todos os alimentos e estratégias que podem ser utilizados, não tem como deixar de incluí-los na sua alimentação diária. Aproveite para transformar o seu processo de emagrecimento usando o que a farmácia de Deus nos presenteia.
Espero que você tenha gostado da aula de hoje e não se esqueça de fazer a inscrição no canal e acionar o lembrete para você ser avisada sempre que um novo vídeo for ao ar. Se você gosta desses assuntos, enfim, desses conteúdos, eu deixei um link aqui na descrição para fazer parte do meu grupo fechado no WhatsApp, com quem eu partilho sempre receitas anti-inflamatórias para quem quer viver livre dos quilos extras, dores e ansiedade. Até porque, para ter saúde, é preciso desinflamar. E quem ama, desinflama.